Bem, pessoal, vamos começar aqui o estudo da nossa planilha para dimensionamento de sistema fotovoltaico conectado à rede. Nós temos aqui, nas primeiras linhas, a informação básica que você vai ter que disponibilizar para que seja calculado o seu sistema fotovoltaico. A única informação externa que nós vamos precisar é a sua conta de energia. Então nós estamos aqui com uma conta modelo, tá certo? E você observa aqui que nós temos o valor total, tá? Um histórico de consumo que a própria concessionária já nos informa, e o tipo de ligação, ligação monofásica, tá? Do grupo B1, é uma ligação residencial. Vamos voltar para a planilha. Então eu preciso informar nesses primeiros campos todos os locais que tem a cor amarelo na planilha são informações que você vai precisar dar para que ela calcule o seu sistema fotovoltaico. Então nós precisamos informar aqui os 12 meses de consumo, os últimos 12 meses de consumo da nossa unidade. Então temos aqui 182 kWh no primeiro mês, 164, 201, 182, 188, 197, 162, 167, 180, 183, 180 novamente e 185. Então, a planilha já calculou automaticamente aqui a média de consumo, que é 180,91 kWh. Observem bem, é importante, por que é importante informar os 12 meses? Observem que no mês 2 houve um consumo de 164 kWh e no mês 7 até menor, né? 162 kWh. Já no mês 3 nós tivemos um consumo de 201 kWh. Essas oscilações, elas ocorrem ou por conta do clima ou por ausência dos moradores que saíram de férias ou por um determinado mês que receberam visitas. Então você tem uma oscilação ao longo do ano. Então se você dimensiona o seu sistema para um valor muito baixo, pode ser que ao longo de vários meses você permaneça com o seu sistema gerando menos do que o que precisaria. E o contrário também é verdade. Se você fizer o dimensionamento aqui para um valor muito alto, pode ser que ao longo dos meses, no ano, você vai ter de forma permanente um sistema gerando mais energia do que o que vai te beneficiar. Tá bom? Então tá aí a importância da média. Abaixo aqui nós temos dois campos. Nesse primeiro quadro, ele informa aqui o custo de disponibilidade, que é o valor mínimo cobrado pela concessionária de energia. Independente de você ter ou não consumo, a concessionária vai te cobrar um valor que é o chamado custo de disponibilidade. Para unidades monofásicas 30 kWh, para unidades bifásicas 50, para unidades trifásicas 100 kWh. Tá? No segundo quadro, nós temos aqui a planilha puxou o consumo do último mês, que foi 185 kWh. Você precisa informar aqui novamente o campo amarelo, se a sua unidade é monofásica, bifásica ou trifásica. Eu vou informar aqui monofásico, tá certo? Nós vimos lá na nossa conta de energia. E o valor da nossa conta, qual o valor da nossa conta de energia aqui? R$ 152,60. Então eu vou informar aqui R$ 152,60. Com isso eu tenho calculado aqui o valor do meu quilowatt-hora, que é 82 centavos. E com isso também eu passo a ter aqui o valor que a concessionária cobra pela disponibilidade da energia. No caso dessa conta, R$ 24,75. Tá? Aqui eu tenho o meu consumo médio deduzido, médio, né? O consumo médio, ela não permite eu fazer a correção aqui, consumo médio deduzido do valor da disponibilidade. Por que isso?
Não adianta eu dimensionar o sistema para atender 100% da minha necessidade, porque a concessionária vai cobrar um valor referente à disponibilidade. Então, eu estou deduzindo do nosso número de dimensionamento o valor que não vai nos beneficiar, que é o mínimo cobrado pela operadora, pela concessionária de energia. Então, eu tenho a conta aqui 150,92 kWh. É para esse valor que eu preciso dimensionar o meu sistema. Na sequência, eu tenho aqui novamente um campo amarelo. Eu preciso informar em qual cidade eu estou e automaticamente o sistema ou a planilha vai trazer um índice solarimétrico, que é o valor da irradiação solar em kWh por metro quadrado por dia na minha cidade. Então aqui, a nossa conta, ela está na cidade de Goiânia. Então vamos achar aqui, cidade de Goiânia, Vamos precisar fazer aqui isto, Goiânia e o estado Goiás. Percebam aqui que há necessidade para o cálculo só da escolha da cidade, mas você informa aqui seu estado para a coisa ficar redondinha, né? Quando você escolhe a cidade, ela já vem aqui com a latitude e a longitude. E o índice solarimétrico é uma média de 12 meses, calculado em kWh por metro quadrado por dia. Com esse número e o meu consumo diário, que foi calculado aqui, como foi determinado esse consumo diário? Ele é o meu consumo determinado dividido por 30. Então, por dia, a minha unidade consumidora teve um gasto aqui de 5,03 kWh, certo? Com esses dois números, o sistema ou a planilha vai determinar a potência necessária para o meu sistema fotovoltaico. Então, ela chegou aqui, ó, a 1 kW pico, 1 kW pico ou 1000 watt pico. Essa é a minha necessidade para essa unidade consumidora. Na sequência, nós vamos fazer aqui a determinação da quantidade de placas fotovoltaicas e de inversor necessário para essa unidade. Novamente um campo amarelo. O que eu preciso aqui? Dentre essas opções, eu vou escolher qual a potência de placa que eu vou utilizar. Veja aqui, eu escolho 255 watts. O sistema vai me informar aqui que eu vou precisar de 4 placas, ok? E a nova potência corrigida em função da potência das placas é 1020 watts. Se eu escolhesse uma placa diferente, uma placa maior aqui, o que vai acontecer? 260 watts. Eu continuo precisando de 4 placas e vou aumentar um pouquinho a potência do meu sistema. Se eu escolher aqui a maior das placas, 275, eu continuo precisando de 4 placas e a potência do meu sistema subiu um pouquinho aqui, ó, 1080. Esse número ser maior do que a potência necessária não me é interessante, porque é uma potência que eu não vou utilizar, não é isso? Então eu vou retornar aqui e deixar a minha placa de 255 watts que gerou uma potência de sistema de 1020. Com a potência do sistema eu determino aqui qual a potência do meu inversor e qual a quantidade de inversor. Eu tenho aqui esse primeiro modelo, é o inversor Fronius 1.5, ele tem uma potência de saída de 1500 watts. Então ele é a menor unidade aqui, é a primeira unidade que está atendendo a minha necessidade, está bem acima inclusive, né? Aqui tem a tensão mínima de 180 e a tensão máxima de saída aqui que 270. Então está atendendo a minha região, de cálculo aqui, que tem uma tensão de 220 volts. Quantidade de inversor, só preciso de um inversor, né? Eu vou trocar aqui para a gente ter um outro exemplo aqui. Vou escolher esse microinversor aqui do final, e olha aqui, a potência dele é de 500 watts.
Se eu estivesse em uma região de tensão 127, no caso uma tensão de 110 volts, eu poderia usar esse inversor, só que 3 unidades, ok? Essa é a diferença. Então está aqui o nosso sistema dimensionado. Eu vou escolher o primeiro, que atende. Então, para a nossa potência necessária, eu preciso de 4 placas de 255 watts e um inversor de 1500 watts. Ok? É isso aí.